Carrasco que era santo. Capítulo 7. Ouvindo o Frei Ludgero falar tanto do miudinho, sempre com ternura e saudade, o irmão Libório quis saber que fim tivera o cachorrinho. O frade, após um longo silêncio, pôde afinal dizer-lhe, dominando a emoção: Nunca lhe contei? Então vou contar. No lado direito da nave, em nossa igreja, há um pequeno nicho, com uma bonita imagem de São Francisco de Assis. E o Libório completando: o santo que amansou o lobo, esse mesmo. Quando eu pus o santo ali, você não faz ideia da alegria do miudinho. Pulou, deu cambalhotas, andou para frente e para trás, com as patinhas dianteiras levantadas numa alegria de menino feliz. Tudo quanto ele fazia no circo fez ali, quando viu o santo. Daí em diante, quando eu procurava pelo miudinho e não o encontrava, já sabia. Estava defronte de São Francisco, a olhar para a imagem. Muita gente pensa que, para rezar, é preciso dizer a oração, palavra por palavra. Não penso assim. A oração está sobretudo nos olhos. E os olhos do miudinho rezavam para São Francisco, como eu rezo, como você reza, repetindo as palavras da oração. Novo silêncio de Frei Ludgero, como se puxasse pela memória. E em seguida, após cruzar as pernas, com as mãos entrelaçadas no joelho, de noite ou de dia, quando me chamavam nas casas ou nas palhoças, assim como você vai hoje comigo, quem ia era o miudinho, contente, compenetrado. Quando voltávamos e íamos chegando, o miudinho passava à minha frente, entrava na igreja e ia olhar São Francisco, sempre, como a dizer ao santo o que tinha feito. De noite era ali que dormia, mas foi para mim ali mesmo seu derradeiro olhar. Certa madrugada despertei de repente, apurei o ouvido para saber se os galos já cantavam. Lá fora só o ruído do vento nas árvores, com o inverno que se começava. Mesmo com o dia tardando a clarear, me levantei. Não tinha mais sono. Acendi uma vela, entrei na igreja. Lá estava o miudinho olhando para São Francisco. Aproximei-me dele, e ele, com esforço assim em que me sentei perto, conseguiu subir para o meu colo, mas de modo que podia olhar a imagem. Senti que ele estava diferente, como se alguma coisa estranha se passasse com ele, e perguntei-lhe: que é que o miudinho está sentindo? Ah, irmão Libório, já li, não sei onde, ouvi de alguém que nada é mais humano do que o olhar de um animal doente. Voltei a afagar a cabecinha do miudinho, rezando. Ele olhava para São Francisco, depois olhava para mim. E houve um momento em que seu olhar se fixou no meu, longamente, demoradamente, como numa despedida. Nesse instante, sempre com os olhos nos meus olhos, cerrou as pálpebras. Ficou quieto. Senti que ele não estava mais aqui. O Libório comentou ao ver o frade levar o lenço aos olhos. Se há cachorro no céu, irmão, Ludgero, o miudinho é um deles. E o frade rematou, guardando o lenço. Ele está lá, com certeza, e foi levado até Deus por São Francisco. Sepultei-o aqui ao lado, no cemitério da igreja. Eu mesmo fiz a lápide, pus o nome dele, e aí passaram a acontecer coisas estranhas. De vez em quando, no nicho de São Francisco, lá estava uma rosa igual a que eu punha no túmulo do miudinho. Mas de uma vez ouvi o sino tocar, tarde da noite, com a igreja fechada, como só o miudinho tocava. Era ele ou algum bicho que se abrigara no campanário? Não procurei saber. E como se contasse um segredo que até então não confiara a ninguém, nunca me senti só, mesmo depois que ele se foi. Penso nele e é como se o miudinho voltasse a ficar perto de mim. Olhei com ternura para a tia Bilu. Senti pela voz que ela também se emocionara. Por alguns momentos segurei-lhe a mão fria. Por esse tempo, correndo na praia, eu havia torcido o pé. Nunca pensei que meu pé pudesse ficar mole, sem obedecer direito à minha vontade. Permaneci deitado neste meu quarto com meus livros, com minhas revistas, à espera do médico que a tia Bilu tinha ido buscar. Voltou com ele, grandalhão, voz macia,
apalpou-me o tornozelo, calcou-me a planta do pé, tocou de leve no ponto dolorido e ordenou-me: meu amiguinho vai ficar assim, com a perna estirada até que o nervo volte para o lugar. E o nervo demorou a voltar, mesmo com as compressas, mesmo com o creme que me aliviava as dores. Logo tia Bilu se instalou na poltrona orelhuda com seu rolo de lã no colo e as suas agulhas de osso, e pôs-se a fazer novos sapatinhos de lã para a creche de nosso bairro, enquanto voltava a me falar de Frei Gero a meu pedido. De fato, assim que segurou as agulhas e o rolo de lã, eu lhe perguntei pelo frade, de quem já gostava e muito. E ela, que já esperava por isso, começou a falar. Assim que o irmão Libório passou a morar com o Frei Gero, na pequena casa que o frade construíra por trás da igreja, os dois companheiros pareciam amigos de infância, com os mesmos sentimentos, a mesma fé, os mesmos gostos. E ambos se completavam, sem que o convívio diminuísse no irmão Libório a íntima suspeita da santidade do outro. Foi por esse tempo que, tendo crescido a cidade, a ponto de já morar ali o próprio rei com a família real, no imponente palácio totalmente restaurado, começaram a ocorrer os crimes cruéis, para os quais Sua Majestade só encontrou como remédio a pena de morte, já estabelecida pelas velhas ordenações do reino. Assim que determinou novamente a sua aplicação, mandou chamar Frei Gero, a fim de informar o frade sobre a execução imediata. E ainda irritado com as barbaridades praticadas em vários pontos do reino, disse ao Ludigero, que se mantinha calado a ouvir: os bandidos matam e continuam vivos, como se nada tivessem feito. Muitos deles, depois do crime, desaparecem para voltar e praticar outros crimes. Os que podemos prender são levados para a cadeia, e ali tem casa e comida até o fim do tempo de prisão, a que são condenados. O povo protesta contra a insegurança em que vive, e os bandidos se fazem mais audaciosos e sanguinários. Ontem, um deles, o demônio do fogo, incendiou à noite várias casas, provocando a morte de 11 pessoas. Ainda bem que esse criminoso nós conseguimos agarrar. E é por ele que vamos começar a aplicação da pena de morte. Na véspera, por ser o assunto da cidade, Frei Gero e o irmão Libório tinham conversado até tarde sobre essa punição extrema, que o frade não admitia, por entender que só Deus sabe o momento em que a vida humana deve terminar. O irmão Libório não pensava assim, alarmado com a extrema crueldade dos últimos crimes ocorridos no reino, e afirmara: eu era contra a pena de morte. Agora sou a favor. Não querem que o rei a faça aplicar, mas esquecem que ela se transformou na pena comum dos bandidos, que não hesitam em roubar, em estuprar, em torturar, em sequestrar, atirando os corpos no mato ou queimando-os brutalmente, sem distinguir crianças, velhos e adultos. E ante o silêncio do frade, que se mantinha de cabeça baixa, olhando o chão, enquanto fazia desenhos na terra solta com a ponta de um graveto, perguntou-lhe: que é que me diz sobre isso, irmão Ludigero? O frade segurou o crucifixo de prata que lhe pendia da cintura. Deus ordenou ao homem: não matarás. Mesmo com essa ordem, os homens continuaram matando. E houve um momento em que as autoridades mandaram matar o Filho de Deus. Por quê? Porque era justo, porque se batia em favor de todos nós. Por isso foi crucificado. Ao morrer na cruz, pagou por nossos pecados. E a religião que daí derivou, mais humana, mais compreensiva, mais pura e superior, não nos dá direito de tirar a vida de ninguém, mesmo de um bandido. Um bandido, por mais cruel que seja, é igualmente filho de Deus, como você, como eu. Com a diferença de que não teve oportunidade de ser bom. Nós tivemos, ele não. É mal por obra do demônio. Nosso dever não é perdê-lo para sempre, é salvá-lo, mostrando-lhe o caminho que o Cristo abriu também para ele e que leva a Deus. E agora, ali estava Frei Gero no grande salão do Palácio Real, com o rei à sua frente, sempre a apertar o crucifixo na concha da mão,
o frade ergueu para sua majestade o manso olhar com que, à tarde, no adro da igreja, a um leve aceno fazia bailar à sua frente os colibris. Majestade, conseguiu dizer, em tom tranquilo, eu bem sei que a palavra dos reis não volta atrás. Em vez de dizer ao meu rei o que penso sobre a pena de morte, sabendo que iria opor-me a vossa majestade, prefiro fazer um pedido, se possível. E o rei, sem hesitar, embora ainda não saiba o que vai me pedir, quero dizer-lhe que já está atendido. Pode dizer o que quer. E Frei de Gero, na mesma voz serena, faça de mim para que eu possa falar aos condenados e assisti-los também na hora da execução, o capelão da cadeia. Quero dar a cada um deles, nessa hora, a boa notícia da misericórdia de Deus. E o rei, sem esconder a sua emoção, Frei de Gero, não é o senhor que me pede, sou eu que o convido. E foi por isso que lhe mandei dizer que viesse aqui. Final do capítulo 7. Capítulo 8. A demorada chuva da tarde, na cidadezinha de Frei de Gero, tinha deixado para a noite o céu fosco, sem estrelas, com um ou outro relâmpago espaçado, árvores molhadas, caminhos alagados e aquele coachar contínuo de sapos errantes, que pareciam pedir novas chuvas, naquele fim de outono. E irmão Libório, para Frei de Gero. Noite boa para dormir, para dar graças a Deus por esse friozinho bom, que fica em cima da pele sem descer aos ossos. E foi exatamente nessa hora que bateram na porta com insistência. O irmão Libório foi abrir. Voltou pouco depois com esta notícia. A velha Genoveva pede ao senhor que vá vê-la. Precisa muito lhe falar. Mandou recado por um menino gordo que já voltou. E como já lá estivera fazia alguns meses, o Ludigero admitiu que a velha, avó do menino gordo e cega, teria voltado ao desânimo que por vezes a abatia, por entre gemidos e suspiros, sempre a dizer que estava a acabar-se, necessitando de extrema unção. Frei Ludigero tratou de acender a lanterna e de vestir o capotão de lã com que se protegia nas noites geladas. Ao mesmo tempo que o irmão Libório, que nunca permitia que o outro saísse só nas horas da noite, cuidou também de proteger-se bem para acompanhá-lo. E o Ludigero, quando fechava a porta, no tempo do miudinho, era ele que ia na frente, saltando as poças d'água, farejando o caminho sempre a me guiar. E o Libório, segurando a lanterna, faça de conta que eu sou o miudinho. E como os dois riram alto, o frade aproveitou o riso para lembrar. Na última vez em que fomos à casa da Genoveva, também de noite, não foi fácil atravessar o igarapé. Espero que hoje a canoa esteja ali, para nos levar. Sem ela, temos de ir mesmo pela pequena ponte de madeira, que sempre assusta com a força da correnteza. Mas nessa ocasião, ao contrário do que havia acontecido nas outras vezes, a velha Genoveva não queria receber a extrema-unção. Tinha um pedido mais simples. Queria que o frade lesse para ela, mais uma vez, uma velha carta que não podia reler com seus olhos apagados. E Frei Ludigero querendo rir. Lembra-se disso, irmão Libório. E o Libório levantando a lanterna para encontrar o caminho. Como não havia de me lembrar, se fui eu, a pedido de Frei Ludigero, que li a carta? Sim, lembro bem. E já caminhando, guiados pela luz da lanterna, na famosa carta, já com o papel amarelo querendo rasgar, a nora da velha contava à sogra que havia perdido o marido, vitimado por um raio, exatamente na mesma noite de tempestade em que lhe tinham nascido os 2 filhos gêmeos. Embora tudo isso houvesse acontecido já fazia quase 20 anos, a velha Genoveva, ouvindo novamente a leitura da carta, voltara a gritar desesperada, como se só então estivesse recebendo a notícia da morte do filho.
Foi preciso o Frei Ludgero levantar a voz ralhando com ela, sacudindo-a pelos ombros enérgicos para a velha se acalmar. E Frei Ludgero completando. E de lá só pudemos sair na manhã seguinte, debaixo de outra chuva ainda mais forte que derrubou a ponte de madeira, na hora de nossa travessia, e foi a nado que passamos para a outra margem do rio, ajudados por Deus. A velha, na nova visita, não estava no quarto, deitada. Viera para a peça contígua, onde havia uma mesa e 4 cadeiras, além da cama em que dormia o menino gordo, seu afilhado. E ela, assim que reconheceu a voz do frade, ah, Frei Ludgero, não sei o que estou fazendo agora neste mundo. Por minha vontade, me atirava no igarapé, mas não posso, tenho de salvar os 2 gêmeos, que já são homens e ladrões de gado, meu bom amigo. Roubaram quase um rebanho inteiro de um amigo do rei, além de matarem o caseiro e o vaqueiro, e ambos estão presos. Agora, com a pena de morte, tudo faz crer que serão condenados. Quero que Frei Ludgero me ajude a salvar meus netos, antes que seja tarde. E aos gritos, como se lhe desse uma ordem, vá ao rei, Frei Ludgero. Ajoelhe-se aos seus pés, implore, peça por Deus, peça bentas chagas, pelas bentas chagas. Eu, cega, não posso sair daqui, o Senhor pode, já por mim. E ele, quando ela o deixou falar, só posso ajudar seus netos quando eles forem condenados à morte. Aí sim, hei de mostrar aos 2 o caminho que leva a Deus, porque eu sou agora o capelão da cadeia. A velha quase saltou da cadeira. O senhor Frei Ludgero, que grande notícia! Foi Deus que me fez mandar meu afilhado à igreja, para pedir ao senhor que viesse aqui. Sim, sou eu, confirmou o frade, para ver os presos sempre que precisarem de mim e para dar a cada um deles a assistência de que necessitarem, como filho de Deus. Assim, mesmo com os graves erros que possam ter cometido, poderão salvar-se. Ainda que esses erros sejam os crimes mais cruéis, mais sanguinários, poderei arrancá-los das garras de Satanás. Eu próprio pedi ao rei que me desse o lugar. E a velha, sempre exaltada e em tom jubiloso, viu como o senhor manda no rei, Frei Ludgero? O senhor pediu, ele fez. Isso quer dizer que a vida de meus netos, com os erros que têm cometido, está nas mãos do Senhor. O Senhor pede e o rei perdoa. Não se esqueça de que foi o Senhor que os batizou. E Frei Ludgero, com firmeza, já tratando de segurar o cajado e a sacola para ir embora, enquanto o irmão Libório suspendia a lanterna, clareando a porta por onde iam sair. Lá em cima, sim, posso salvá-los, com o perdão de Deus. Aqui embaixo, não. Final do capítulo 9. Ou melhor, desculpe, final do capítulo 8. Se você está gostando da leitura do livro, deixe seu like para ajudar a crescer o canal. Até o próximo capítulo. Obrigado.